Olá, paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui no nossa reunião podcast. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês, os pessoal que estão na internet. O irmão Aguimar, né? Aguimar? Sim. Ele... minha mãe está falando com ele, depois ele botou aí ao vivo, foi? Online. Pediu oração. Minha mãe está orando por ele, amém? A gente vai começar a nossa reunião. A gente já fizemos algumas orações, né? Mas vamos orar de novo para dar início ao nosso culto, à nossa reunião, amém? Graças te damos, ó Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado por esse momento de amizade, por esse momento de união, Pai. Por esse momento onde a gente estamos aqui para aprender da tua palavra, para juntos compartilharmos os nossos conhecimentos uns com os outros. Muito obrigado pelos nossos amigos que estão na internet. Senhor, abençoa a vida de cada um, abençoa a vida do Aguimar, Senhor. Toma a frente, toma a direção. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que muitos não têm de estar aqui. Porque muitos, ó Deus, estão precisando dessa oportunidade, Senhor, que seja direcionado a Ele, ó Pai, esse culto, essa oração, Pai. Visita cada lar, cada família, Senhor, dessa proximidade aqui de Alverca, Senhor. Abençoa as famílias, abençoa cada um, dá um momento abençoado, um momento bom. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Amém? Amém! Vocês estão felizes ou não? Está todo mundo feliz? Que legal. Eu vou fazer as nossas apresentações, né? Hoje, pessoal, a gente tem uma visitante, a nossa irmã Tim. Olha, aprendi o nome dela. Ela é de Londres, não é Londres? Agora? É da China, nasceu na China, mas está em Londres, morando em Londres. E nós temos nossa irmã, e junto dela nós temos a nossa tradutora, a irmã Nayara. E ela, você está entendendo o inglês que ela está falando? Acho que essa pergunta é meio redundante, né? Definitely is perfect. É bom? Eu que ensinei ela. I teach her. Eu entendi, ele brinca. E do nosso lado aqui nós temos o nosso irmão, o teólogo, o professor, poeta, né? Mais alguma? É que eu tô igual o Raio, eu tô aprendendo com o Raio. Fala, você é meu amigo, eu dou todas aí. Amigo, brother, irmão. Rapaz, olha, um cuidado, isso aqui vai pra internet. E nós temos, do outro lado nós temos o nosso técnico de som, da mídia, pregador, teólogo e professor, ele é tudo. Misericórdia. Ele faz tudo, é tipo resume no Severinho. Ele é aquele cara que ele toca o piano, ele canta, daqui a pouco ele toca a bateria muito bem. Eu sou um pato. Eu sou um pato. Eu corro, nada e voo. Eu não faço nada direito. É verdade. E nós temos também a nossa irmã aqui, a nossa querida irmã Kátia, teóloga, professora, mãe. Ontem a gente estava com o Ivan e graças a Deus, nossa irmã Kátia, ela não gosta muito de falar não, mas acho que hoje ela vai falar. Aqui a gente... E a nossa irmã Romilda que está lá atrás, tá bom? Agora, do lado de cá temos a irmã Solange. Oi, hi! A gente está em inglês aqui. Eu me entrou mesmo no espírito. Temos a irmã Eliane. Hi. Temos o irmão Aguimar. Hi. O pastor Marcos já deu aviso que não vai poder estar conosco. E por hora é só. O Jonas deve estar por vir. A irmã Eliane tinha falado que não está conseguindo ver, não estava vendo. Não sei se já está. A irmã Eliane, se estiver conseguindo ver, dê um sinal. Ela quer ver Nayara. É sua mãe, né? É.
video, yeah. And she sent me a message about Ok? Vamos dar início ao nosso debate. A gente está let's get started. como Sueli, desculpa. Sueli também. Hi! Nice to meet you. Nice to meet you, ok? Prazer em te conhecer, mas você já conhece ela. Fala, welcome, seja bem-vinda. Não é o Con, não. Ela é nice to meet you. Ela é bonita. Tá ok? Não tá aparecendo o rosto de vocês, tá parecendo que tá aqui pra baixo. É, vocês estão decepadas. É melhor você vir, é porque você tem que vir mais pra cá, não? Não, Não, na verdade elas tinham que chegar mais pra trás. Oh, really? pergunta só se tem zoom. Se tiver zoom, tira o Just zoom. here. Yeah. Ah, I é da just foto? put it randomly. It's okay. Yeah, I imagine. It's okay. Ok. It's okay. Yeah, nós dois estamos. A gente vai, estamos na parte 2 do nosso culto sobre arrependimento. Eu vou dar um resumo, né? Nos capítulos anteriores do episódios anteriores, a gente falou sobre o significado do arrependimento, que quer dizer a ação ou o efeito de se arrepender, remorso ou mágoa por ter cometido um mal, ou seja, a ideia de você cometer algo e se arrepender por isso. Arrependimento por ter cometido um crime ou algo muito grave. Ação de mudar de opinião ou de comportamento em relação a que já aconteceu, ou seja, a ideia geral de arrependimento. A ideia bíblica de arrependimento é basicamente arrependimento na ideia bíblica é uma mudança de atitude. É a pessoa que se arrepende muda de ideia, e decide viver de uma forma diferente, e a salvação acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Ou seja, a ideia de arrependimento na Bíblia, que é chamado no grego do Novo Testamento de metanoia, que é basicamente a pessoa tá indo por um caminho, ela se arrepende e volta, e agora volta para outro caminho. Não é só a ação de remorso, não é só algo que mudou de ideia, mas sim uma coisa mais ampla. E só existe salvação com arrependimento na ideia bíblica, entendeu? Por isso que a ideia bíblica é mudança de direção ou mudança de pensamento. A gente falou no podcast passado que arrependimento basicamente quando você se arrepende na ideia bíblica, é uma mudança geral na sua vida. Então você muda de atitude, você muda de pensamento. Então, e a gente falou um pouco sobre arrependimento na ideia geral de salvação nos capítulos anteriores, e também a gente falou sobre que Deus perdoa quem se arrepende. Então, falar era por lá, gente. E essa que acabou de passar por aqui é a nossa irmã missionária Romilda. Olá, passeio para todos. É rádio, não é? É rádio. E hoje a gente vai falar sobre o arrependimento gera vida nas pessoas. A ideia de hoje, basicamente também, nesse terceiro tópico, é a gente falar sobre como arrependimentos tiram alguns pesos que nós carregamos ao longo da nossa vida. Sacou? Tipo assim, querendo ou não, a gente carrega algumas coisas, principalmente quando a gente não está no caminho evangélico ou até mesmo evangélico. Então a gente carrega algumas coisas, alguns pesos que atrapalham o nosso futuro, né? E o nosso presente. Por quê? Porque basicamente o que acontece? A gente às vezes comete algumas coisas e faz algumas coisas no decorrer da nossa vida, e aquelas coisas nos traz mágoa, nos traz sofrimento. E se a gente não pegar esse tipo de coisa e jogar no lixo, jogar fora e se arrepender, a gente às vezes não consegue viver o futuro, porque o passado nos prende, isso nos prende, não é verdade? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o arrependimento gera vida também. A gente
A gente fica solto, imagina você carregar um peso, né? Às vezes as mágoas e os rancores faz com que a gente carregue uma mochila, sabe aquelas mochilas de viagem que você fica, que tem 50 quilos lá atrás e você está carregando, e o arrependimento é como se fosse você carregar aquela mochila e você tirar aquela mochila e falar, agora eu estou livre, agora eu estou solto. Aquilo atrapalha o seu futuro, amém? E a gente vai falar um pouco sobre isso. E vocês podem compartilhar suas ideias e eu discordar também daquilo que a gente está falando aqui, ou acrescentar, né? Vamos lá, a gente vai falar sobre Ezequiel 18:32. Abramos nossa Bíblia, porque nossa Bíblia não parece, mas a gente lê a Bíblia. Algumas pessoas acham que não, mas a gente lê, né, Lê? Eu acho que a gente está fazendo no telemóvel. Vê a gente no telemóvel, acho que a gente está no WhatsApp, ou no Google, ou no... A gente lê a Bíblia também. Ezequiel 18:32 diz assim: portanto, não tenha nenhum prazer na morte de alguém que quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertai-vos, pois, convertai-vos, pois, e viver. A minha versão é na King James, amém? E eu vou ler também outra versão que diz: pois não se agrada a morte de ninguém. A palavra do soberano Senhor, arrependei-vos e vivam. Então aqui o que Deus está falando é só para a gente poder entender o que Jesus está falando, o que Deus está falando ao povo de Ezequiel. O que Deus está falando é assim, olha, Deus já fala logo, eu não tenho prazer na morte de alguém. E aqui a morte está querendo falar de todo tipo de morte, espiritual e morte material. Deus não tem prazer. Só que aí ele fala, a palavra do soberano é arrependei-vos, ou seja, esse arrependimento gera vida nas pessoas. O pecado assim, o peso do arrependimento leva a uma morte, na verdade, não tem jeito. Uma morte, e eu não estou falando só de morte no sentido físico, mas também no sentido figurado e espiritual e todo sentido. Por quê? Porque tem pessoas aí vivendo como se fosse morto-vivo. Você já viu uma pessoa morto-vivo? É aquela pessoa que basicamente ela está tão amargurada com o peso do que ela fez ou com aquilo que as pessoas fizeram a ela, que ela não consegue viver. Sacou? Ela não consegue evoluir na vida, porque aquilo prende ela. Ela pode fazer, ela pode estudar, ela pode trabalhar, mas aquele peso faz com que ela não ande para frente, ou ele também. Então quando eu falo ela, eu falo dos dois, tá? Ela, a pessoa. A pessoa. Ela, a pessoa, tá? Não é ela no sentido masculino e feminino. Mas eu tô falando, ele não consegue viver a vida. Aquilo traz um peso na vida dele. E aí ele não consegue enxergar o futuro porque o passado prende ele. O passado está sempre puxando ele. Então ele pode estar em vários lugares, fazendo várias coisas, e aí aquilo está sempre prendendo ele ou ela. Então o que o texto basicamente Deus está começando a falar com a gente é assim, eu não tenho prazer nisso. É tipo, para começar logo a nossa discussão, você acha que Deus tem Não faz mal, obrigado. Deus tem prazer na angústia de alguém, que aquilo gera angústia nas pessoas, né? Você acha que Deus tem prazer nisso? Não. Deus já disse que não, né? Falou, não tenho prazer na morte do que morre, né? Porque algumas pessoas acham assim, não, eu estou passando por isso, mas eu mereço. Já viu aquelas frases que tipo assim, não, eu errei muito, então eu estou sendo punido, já tem 5 anos que eu estou sendo punido, porque esse erro me machucou, por isso que ele ou ela não fala comigo, mas eu realmente estava errado e ele está me punindo. E você acha que Deus tem prazer nisso? Ou isso é correto ou não? Uma visão totalmente errada, eu acredito. Eu acho. Desculpe. Pode ir.
termine. Não, eu ia falar, é uma visão assim errada, nesse sentido de falar que Deus tem o prazer na angústia da pessoa. Como que Deus está se beneficiando daquilo e tal, olhando e como se Deus fosse um vilão que tá, isso aí, esperando você cair. Agora sim. É uma visão errada, assim, pode ser distorcida. O que realmente Deus é. Da misericórdia, do perdão, do amor de Deus. Eu penso que a única situação que Deus se alegra com algum sofrimento é na situação de Cristo, mas por um propósito específico, né? Porque era o preço sendo pago, mas não especificamente porque ele tinha prazer na dor de Cristo só por ser sádico, mas porque tinha um objetivo naquilo. Mas tirando isso, todas as vezes que eu consigo me lembrar de quando acontece algo mal por consequência de uma atitude de um ser humano, Deus, ele em vez de estar feliz, ele está triste, né? Ele se entristece porque, pronto, a pessoa está ali sofrendo a consequência, colhendo o fruto que plantou. Então acho que em vez dele se alegrar, não, acho que ele fica mesmo triste. A versão que eu li aqui do verso texto, né? Está escrito, portanto não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Então eu acho mesmo que é isso, é o contrário. Tipo, Deus não tem prazer. Eu não tenho nenhum prazer nessa. É isso que a gente precisa entender. Às vezes, para algumas pessoas, a gente como ser humano, por exemplo, quando a gente é basicamente atacado, quando a gente é atacado por alguém, aí a gente quer basicamente que aquela pessoa sofra também um pouquinho, né? A gente sinta a dor, né? Sinta a dor do nossa raiva. Sentir a minha dor. Ele não... Quando é um amigo mesmo, eu vou ficar uns dias sem falar com ele ou ela, que ele vai sentir o erro que ela fez, me deixou lá no shopping sozinho, comprando roupa e não foi me ajudar. Não me emprestou aquele dinheiro que eu queria tanto. Ela vai sofrer ou ele vai sofrer. E a gente tem às vezes esse prazer, né, essa ideia. Mas só que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Porque a gente está falando de algo muito simples, né? Algo pequeno. Mas o que a gente precisa entender também é o seguinte, tem algumas coisas que é muito pesada e fere, né, as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que basicamente ela comete um erro com a outra pessoa, ou ela mesma comete algo muito pesado. E aquilo tem que trazer nela ou nele o arrependimento. A ideia de falar, cara, eu realmente errei. Por quê? Porque a gente acha que tem um ditado que diz que quem bate esquece, né? Uhum. Né? Não tem esse ditado, né? Quem bate esquece. Mas não é bem assim que as coisas às vezes funcionam. Quem bate lembra muito, né? Ou você não lembra daqueles tempos onde a gente brigava com alguém, batia e depois você falava, cara, eu não posso passar naquela rua. Você lembra? Ali se eu passar, eu sei que ali vai ter uns caras ali, o cara, ele esqueceu o quê? Não vou. E a mesma coisa é quando você fere alguém, porque você fere alguém e você não esquece daquilo. E às vezes, por a gente ser muito orgulhoso, e a gente tem esse temperamento, quem não é orgulhoso, por favor, me ajude e me fale, porque o orgulho é algo que veio no pacote, né? Não tem jeito. A gente fala, eu não vou lá. É ele que vem aqui me pedir perdão, ele que venha falar não sei o quê. Entendeu? Mas como é que a gente consegue entender isso? Quando a gente está dentro de uma perspectiva religiosa e também de uma perspectiva, cara, eu preciso gerar vida, não só em mim, mas também nas pessoas. Entende? Por quê? Porque o arrependimento, só para terminar a frase, o arrependimento que a gente precisa entender é o seguinte, o arrependimento não gera vida só em você, mas gera vida também nas pessoas que foram magoadas por você. Pode falar.
Só para dizer que o irmão Jonas já chegou, tá aqui Amém. com a gente. A irmã Tairinha também está acompanhando a gente. Tairine? É. Tipo Tairine? É. Ô Tairine, prazer te conhecer, minha querida. Deus abençoe sua É a vida. Tairine? É. A Tairine que... A Tairinha. Deus abençoe sua vida. Eu gosto muito de você. Tem um comentário do Sueli aqui. Amém. Deus não tem prazer na angústia do homem, como também não tem prazer na alegria do homem em cima da angústia do outro. Peraí que a Sueli agora deu uma de Aristóteles. Ela Entendi, mas agora estou entendendo, mas falar. Pelo que eu percebi, se eu percebi bem, Deus não se alegra na tristeza do homem, mas também não é simplesmente quando o homem está alegre, ele está alegre. Porque se essa alegria for em cima da tristeza de alguém, aí Deus também não está. Pô, Sueli, ó Sueli, bateu chão pra você. Acertei isso aí, foi isso mesmo? É porque ela fala, não tem nada a ver. É, não, foi Ela manda, eu vou explicar de novo. Aí manda um áudio, grava um vídeo e manda. Esse Marco não sabe nada. Mas eu acho que é isso mesmo. É, e ela falou muito bem, porque Deus. Espera ver se era isso. Né? E aí vem a ideia também que a senhora quer dizer, que a gente estava falando antes, porque a gente não pode também se alegrar na tristeza das pessoas, assim, na angústia das pessoas. A ideia que a gente falou de que eu vou fazer ele sofrer ou ela sofreu, não vou liberar esse perdão, não vou me arrepender disso, porque se eu fizer isso, eu vou estar ajudando ele ou ajudando ela, ou vou livrando ele ou ela de algo, entendeu? O arrependimento é aquele negócio de você observar e falar assim, cara, eu me arrependo. O texto principal está falando de um arrependimento mais profundo, né? A gente entende que o texto que a gente leu está falando de um arrependimento assim, que quando você se arrepende, Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só que a palavra do soberano é arrependa-se e viva, ou seja, a ideia assim de metanoia mesmo, mude de direção, venha viver uma vida com Cristo, venha viver uma vida comigo, com Deus, e venha, é isso que o texto está nos levando, e é isso que a gente precisa entender. Fiquei emocionado aqui. Por quê? Descobri que minha mãe está assistindo, mãe. Mãe do Marco, como é que é? A sua mãe, como é o nome É dela? Fátima. A mãe dele tá aí, uau, olá, Fátima. Saudade, mãe. Ai, Ela, nossa. inclusive, fez um comentário. A Sueli disse que eu acertei na interpretação. Boa, Tá vendo? eu sou ali igual de você. Nem porque eu acho sempre que- eu erro. Nem Às vezes sempre. nem era isso que ela queria Eu acho dizer. que ela, Mas ela- foi o efeito o de que sua mãe, falou, cara. tá bom. Sua mãe entrou, a unção veio junto. Sueli é gente boa, ela é muito Sueli. E a minha mãe falou: ter prazer no sofrimento do outro entristece a Deus. Devemos chorar com os que choram. Deus não tem prazer no sofrimento. Nossa! Minha mãe, você acha que? Acha? Eu acho que assim, ela deve ter te ensinado várias coisas, você que não aprendeu. Porque uma mulher dessa profunda deve ter passado alguma coisa. Tô brincando, brincadeira, tá? Vai falar. A gente entender essa passagem e compreender o contexto do livro. O povo de Israel tinha pecado e iam para cativeiro. Estavam no cativeiro. Estavam no cativeiro já, né? E Deus estava mostrando que ele não tinha prazer naquilo ali. Apesar de estar naquela situação, não era aquilo que Deus tinha para eles. Deus tinha um plano diferente para aquele povo. Deus tinha uma promessa diferente para aquele povo. Então, às vezes, nós estamos em situações que realmente são consequências das nossas escolhas, das nossas decisões. Mas Deus, ele não tem prazer naquilo ali. Ele tem um plano diferente para nós. Agora, nós é que temos que agora, naquela situação que nós estamos, que não agrada a Deus, mudar o caminho e voltar para o caminho da direção de Deus e trilhar o caminho diferente, o caminho do arrependimento. É verdade. E aí vem no sentido geral de que você está falando isso. Você falou, nossa, legal, porque no sentido geral, no sentido de arrependimento como metanoia, mudança de vida, mudança de atitude, Deus não tem prazer nisso. Como também Deus não tem prazer quando vê duas pessoas, que são dois irmãos em Cristo ou não, ou irmão normal, brigando e vivendo uma vida separado porque um
ou outro não decide se arrepender daquilo que fez, das atitudes também. Porque a gente já falou sobre perdão na trilogia passada, né? Na nossa série passada. A gente falou sobre perdão. Perdoar é o ato de o quê? Mesmo você me feriu, mas eu te perdoo pelaquilo. Isso é o ato de perdão. Então você me fere e eu, mesmo você me ferindo, eu libero o perdão para você. Arrependimento não é só isso. Não tem nada a ver. É o oposto. Mesmo eu já liberando perdão para você, agora o Levi precisa o quê? Cair em si. E se arrepender pelo que fez. É igual que tem aquelas pessoas que elas falam assim, vacilou comigo, já era. Perdeu o crédito. Tem um ditado aqui em Portugal que diz, né, que desculpa não se pede, desculpa se evita. Mas tem aquela pessoa que é assim... Só é uma vez. Tem aquela pessoa que ela tem essa mentalidade. Vacilou comigo, já era. Não vou mais dar moral nenhuma, já era. Caiu no conceito. Só que é aquela ideia, imagina. Uma pessoa faz mal a você. E você bebe daquele veneno, o mal está vencendo. Porque a maldade transformou a sua essência. Agora, quando uma pessoa ela faz algo ruim e ela fere você, e aquilo ali, você libera o perdão, você libera a compaixão, a empatia, você compreende a pessoa, você purifica a sua alma. Você não deixa que o mal vença. Não, na verdade você está ali deixando que Cristo seja glorificado. Então é a ideia de você não se deixar vencer pelo mal, não se deixar vencer pelo ódio, pela ira, pela inveja, pela contenda. Não, mas você está ali liberando perdão, independente de a outra pessoa estar ferindo, porque pessoas más elas ferem devido a mágoas do passado, e você compreender isso é a essência do perdão, do que a gente já falou. E terminou? Pode falar. Não tinha terminado não, mas tudo bem. Não? Pode falar, irmão. Eu senti que não. Bom, vamos parar enquanto tá dando certo. Desculpe, parecia que eu tinha terminado. Uma coisa que interfere muito contra o arrependimento e contra a reconciliação é o orgulho, como você mesmo tinha dito. Salomão escreveu em Provérbios 16, 18, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É a ideia de que é realmente uma coisa que vai fazer você cair, vai fazer você tropeçar. E como a gente tinha falado antes sobre perdão e agora sobre arrependimento, se a gente fica nessa de orgulho, como foi comentado aqui, vou esperar a pessoa vir até mim. Ou então, muitas vezes isso acontece também, eu me arrependi, mas eu tenho uma posição, um status que eu quero manter e não quero assumir que eu estou errado. Então, eu tipo assim, poxa, eu entendi que eu estou errado, mas eu não quero assumir que eu estou errado. E fico aqui. E aquela reconciliação que poderia ter acontecido não acontece. E fica uma morte que não agrada a Deus. Por uma questão da falta do arrependimento genuíno, falta da mudança. Né? Na verdade, não é da falta do arrependimento. Aí já vem a questão que você está falando do orgulho, né? O cara sabe que ele tem que se arrepender, ele tem consciência disso, só que ele não vai porque o orgulho vai fazer com que ele pense, se eu for eu vou me rebaixar, ou eu vou ter que dar o braço a torcer, ou ele ou ela vai ter que entender que realmente não sei o quê. Então, o que você está falando está certo, mas também, às vezes o cara tem um arrependimento, é genuíno, porque o cara se arrependeu, ele tem noção disso, ou ele, e só que ele não, o orgulho é a barreira que não gerou a vida entre aquelas duas pessoas, até mesmo entre Deus, né? A pessoa às vezes sabe, por exemplo, a gente tem
ideia de pessoas, casos de pessoas que elas se magoaram com pessoas dentro da igreja. Só que Deus não magoou ela ou nem ele. Só que ele não quer voltar porque se ele voltar, ele vai ter que lidar com pessoas novamente. E o orgulho não deixa ele voltar. Então, basicamente é isso. O que você falou está muito bem. Por exemplo, o orgulho é uma barreira realmente entre a reconciliação. Isso é um fato, né? Porque alguém, principalmente a pessoa, porque o arrependimento parte do princípio da pessoa que errou, não da pessoa que foi ferida, né? Por exemplo, eu dou um murro na cara do Levi, então eu que bati nele, não foi ele que apanhou, ou foi ele que apanhou, não é? A cara era dele, às vezes pode ser que eu faça assim e ele bote a cara na frente, mas aí é culpa dele, aí a culpa não é minha, cara, a culpa é dele, só que eu que feri ele, eu que coisei. Então, o Levi me perdoa, mas parte de mim tem o arrependimento genuíno. Como é que é o arrependimento genuíno? Eu falo, cara, eu errei contra o Levi. Isso é um fato. Errei contra o Levi. Só que eu ter esse arrependimento em casa não vai gerar nada entre eu e o Levi. E aí Deus não tem prazer nisso, porque aí tem duas pessoas basicamente, e isso pode me ferir. Talvez o Levi, quando me perdoe, o Levi me perdoe e não fira mais o Levi isso, mas a mim, eu fico carregando esse peso, essa culpa. Porque o perdão, ele atua em duas faces, né? Em dois lados. Ele atua em quem perdoa e atua em quem pede o perdão. E aí, imagina, eu me arrependi, mas às vezes, como você falou, você entendeu que está errado, o Levi não colocou isso no coração, tipo assim, não, foi um lapso, tá perdoado. Mas você não romper essa barreira do orgulho, tipo assim, mas também ele mereceu, sei lá. Ele fica com essa coisa, botando a cara na minha mão. E a parte do perdão que ia gerar em você libertação, talvez não gere, porque você está preso nisso. Também é. Lembra daquele caso que eu acho que foi o pastor Marcos que falou da mulher do hospital? De 20 anos depois ela ainda estava presa naquilo. Né? Então eu acredito muito que foi o pastor Marcos, né? Foi o pastor Marcos. 50 anos. Segundo ela, não sei, eu não me lembro. Misericórdia. Foi. Mas aí vem também a outra parte, por quê? Porque o que a gente precisa entender também é o seguinte. O que a ideia de arrependimento gera a vida também? E a gente vai passar por outro tópico. É a ideia de que, cara, eu errei, eu me arrependo, peço perdão. E aquilo não pode também martirizar a pessoa. Percebeu? Dependendo do erro que ela fez. Então ela fez, ou ele fez um erro muito grave, e ele foi lá, pediu perdão, se arrependeu. Só que está resolvido o problema, tá. Então aquilo já não é mais um peso na vida da pessoa. Só que tem pessoas também que ela não consegue conviver com isso. Por isso que o perdão gera vida nas pessoas. Por quê? O arrependimento. Porque o arrependimento é algo que você tem que fazer. Cara, é isso. Desculpa, está resolvido. A gente, como a gente falou também do perdão. É uma ferida que não machuca mais. Sacou? Porque também tem pessoas que o que ela faz? Ou ele se arrepende genuinamente, vai lá, conversa com a pessoa, tá tudo resolvido, dá a mão, abraça novamente, só que ele ou ela ainda fica se culpando por algo que fez. Foi com você que eu tive uma conversa, acho que foi, Não. a gente falou aqui. Foi com Não você me e com coloca... outras pessoas. A respeito do perdão, foi naquela ideia, você lembra que você falou assim, pode ser que seja heresia, mas eu ainda acho que o perdão é algo nosso. Você falou isso. Foi, você falou. E infelizmente. é realmente isso, tipo assim, é uma coisa que o perdão tem esse poder libertador, mas a gente realmente precisa se arrepender, precisa se soltar. Aproveitando a fala, tem um recado para você e um recado para a senhora. Para mim? O irmão Manuel Delgado diz: Deus abençoe e abraço do irmão Romildo. Obrigado, pastor Manuel. Pastor Manuel, meu amigo, companheiro. Fala, garoto. Companheiro de café, tá? Tá me devendo um café, hein, pastor Manuel? Mas vamos lá. E o irmão Salatiel Lima
Salatiel tá aí? Tá. Mentira, bah, mano. Caraca, Ele velho. falou, você é bênção de Deus. Ô, cara, esse cara é um irmão, cara. Ele irmão é baiano também, comedor de farinha, Olha, cara. Salatiel. Esse aí, ele acho que é da sua terra lá. É. Não, de São Caetano. Morou lá quando eu conhecia ele, cara. Salatiel, esse cara é muito brother, cara. Depois ele vai contar o testemunho da libertação. De tantas motos que... Transformação. Hoje ele tá no... Ô, irmão, Deus abençoe. Ele falou o que mais? Falou que eu sou Ele falou bonito? só isso, velho. Mais nada, que eu sou bonito, nada, mais nada, assim? Cara, vai mentir, velho? Uma hora dessa. O João Aí Salles. depois vai ter que se arrepender em casa, né, mano? Pô, falei que é homem bonito, cara. Pô. O João Tales mandou paz, João, obrigado por estar aqui. I know. E tem um comentário do irmão Jonas. Arrependimento é algo para si. Perdão é para si e para o outro. Arrepender-se é voltar ao ponto original diante de algo cometido, voluntariamente ou não. Voluntariamente ou não. Arrependimento não voluntário? Na verdade, não sei. A gente já falou aqui, e eu sempre falo que basicamente perdão, arrependimento, tem amor, tá tudo condicionado ao Evangelho, né? Então tem coisas que você realmente pode fazer, não forçadamente, mas na verdade, por exemplo, tem pessoas que talvez tenham feito algo e ela acha também, também não entendi esse não voluntário não, eu tô tentando defender ele, mas tá difícil, Jonas. Caramba, é muito argumento, eu vou ter que criar um argumento. Tá todo mundo aqui olhando, onde é que ele vai chegar nessa parada? E ele tá querendo criar um negócio, mas eu falei. É melhor você primeiro tentar entender o que realmente Não, é ele melhor disse. assim, o Jonas às vezes Explica o que ele quis dizer com arrependimento voluntário ou não. Não, você viu que eu tava querendo entrar, mas eu falei, não, vai ficar mal pra mim. Eu realmente tô tentando achar algum lugar, não. Aleluia, Deus abençoe a sua vida, meu Jonas. Você me colocou. Eu acho que. Não, é que eu senti, eu falei, Jesus, eu tô entrando em um buraco aqui, irmão. Eu tava cavando um buraco e entrando, entendeu? Eu falei, não, vou ter que sair rápido. Vou ter que O sair Jonas rápido. pegou a pá, jogou na mão de Eva e Eva tá Cavando e o buraco ficando alto. Eu falei, não, vou ter que sair daqui. Jonas, você se vira com sua resposta, Jesus. Lá. Pede pra ele explicar agora, irmão. Explica aí, Jonas. O que seria um arrependimento voluntário ou não, né? É isso? Vamos, não, vou aqui. Eu queria fazer uma pergunta pra ti, posso? Pra mim? Pra Pra ti. ti. Não é pra ti, não, cara. É pra ti. É pra ti. Posso? Ele já falou aqui, também tem um comentário da minha mãe, mas pode. Tá bom, deixa. To forgive and to regret. Oh, ela também tem uma questão. Ela tem uma questão? Quase. Pode falar. Ela quer saber a diferença de arrependimento e perdão. Arrependimento e perdão? Pronto. Arrependimento, os dois, na verdade, andam junto, né? No sentido bíblico real, perdão é quando você é uma pessoa que te feriu, ela te feriu, e você, mesmo sem ela ter te pedido perdão, mesmo sem ela ter... Mesmo sem ela ter se arrependido daquilo, você olha para ela e fala assim, mesmo ela me feriu, eu estou machucada com isso, mas eu perdoo ela porque eu não quero viver com isso no meu coração. Entendeu? E arrependimento parte do princípio que você fez algo errado e você fala, não, realmente eu errei, eu estou errado, eu que cometi isso entre eu e a minha amiga ou amigo ou quem quer que seja. Então, na verdade parte de mim consertar isso com ele ou com ela. Então, eu chamo ele, eu chamo ela e falo, olha, aí como é que aquilo anda junto os dois? Por quê? Porque o arrependimento vem da parte que você fala assim, realmente eu errei, e o perdão vem da parte que você fala, me perdoe porque eu reconheço o meu erro, eu reconheço realmente que isso atrapalha a nossa relação. E aí isso tira um peso de você e da pessoa. Porque você não fica se sentindo como, cara, eu magoei ele, eu magoei ela, eu realmente estou perdida ou perdido e eu agora
Aquilo não vira uma coisa que você tem que ficar remoendo, porque quando você libera o perdão, você fala, nossa, tirei o peso de cima de mim. Entendeu? E o arrependimento vem disso. Vem do ato de você falar, eu preciso me reconciliar. Isso no sentido geral da palavra entre duas pessoas. O arrependimento no sentido bíblico e o perdão no sentido bíblico é assim, nós, eu e você, erramos contra Deus, que é o nosso Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, eu preciso agora me reconciliar com Ele, eu tenho mudar minhas atitudes, mudar minha forma de ser, como com a pessoa, por exemplo. Quando você erra com alguém, quando você se reconcilia, você fala, eu não vou mais cometer esse tipo de coisa, não vou mais cometer esse tipo de erro. Já aí no perdão, só para terminar, no sentido do perdão bíblico, é que Deus vai sempre te perdoar, porque Deus, Ele é perdoador, Ele é amor, Ele é graça. Pode falar. A parábola do filho pródigo, eu acredito que tá essas duas coisas juntas, o perdão e o arrependimento. Porque o perdão é quando, como você disse, eu perdoo independente da outra pessoa estar arrependida ou não. É o perdão, eu Ele perdoar. está condicionado ao Evangelho. Eu não errei ou alguma coisa assim, enfim, eu posso ter errado, é o perdão comigo ou com o próximo. E o arrependimento já é o que o filho pródigo fez, é o buscar o perdão. Buscar a reconciliação. Então tem o pai que perdoa e tem o filho pródigo que busca o perdão. Então as duas coisas juntas, numa parábola que demonstra mesmo o que tá entendendo? É por isso que o perdão, Tim, né? Yeah. Sim, o perdão e o arrependimento andam juntos, mas o perdão também não pode ser retido. O que é retido? Uma pessoa te feriu, ela te magoou, ela te prejudicou até, e aquilo te fere realmente, mas você olha para você e fala, cara, eu vou perdoar ela ou ele. Por quê? Porque aquele constrangimento atrapalha a sua vida também, porque você vive pensando naquilo, sabe, psicologicamente. O seu psicológico fica sempre pensando, ela me magoou, ele me magoou, não sei o quê. E quando você libera o perdão, você fala, é como se você tirasse aquele peso e fala, não, eu quero viver a minha vida, não vou viver pensando nisso, porque isso vai atrapalhar meu psicológico. Principalmente se for algo muito grande, que atrapalha toda a sua vida. Deixa eu só falar. Pode falar fala do Jonathan e sua mãe, cara. Isso. Eu quero ouvir sua mãe. É melhor ouvir sua mãe do que eu. Mas eu vou só falar aqui que o Jonas falou. Tá bom, agora. Sabe por quê? Ele disse que o ato cometido pode ser voluntário ou não. O que ele disse, o comentário dele é: arrepender-se é voltar ao ponto original diante de algo cometido. Esse algo cometido é voluntariamente ou não? Imagina. Entendi. Não é o arrependimento. Se eu fiz algo, mesmo que tenha sido Então involuntário. foi um erro de leitura, de escrita. Você interpretou bem a Sueli. Não, que tem uma vírgula aqui que Ele não botou. predicou o sujeito. Tô brincando, agora entendi. Pode. E sua mãe? Minha mãe disse que é preciso perdoar no coração. Boa. Da boca para fora não é perdão. O perdão liberta ambos, o que perdoou e o que foi perdoado. E o arrependimento também. Tem que ser do coração, ela falou Inclusive, bem. mano, aquele... Libera o perdão. Tem mais outros. Aquela xícara que eu quebrei. Quando ela tinha 3 anos, não conviva com isso, já deu, né? Tá na hora, libera esse perdão. E o que mais? Tem mais algum? Entendeu? Yeah. Ok? Okay. Tem algum na China tem algum ditado sobre perdão e arrependimento, algum ditado popular da China sobre perdão que a gente possa dizer? Algum provérbio. Provérbio. In China, do you have any proverb about forgiveness? Aqui em Portugal Here in Portugal. tem um provérbio que diz: perdão não se pede, perdão se evita. You don't ask for forgiveness. You don't do.
E lá na China você conhece algum? Não, para você compartilhar com a gente, para a gente já... Any phrase, any proverb? Não. Let me think. Deixa eu pensar. Você tem 10 minutos. You have 10 minutes. Pega, cadê o negocinho que faz assim, ó? É uma punheta, né? Amém? Vamos lá. Vamos continuar. Mais um? Posso? Pode, amor. Solange. Minha sogra, claro, minha sogra tem que falar, né? Você não vai deixar sua sogra escrever. Ela passou Ela 20 escreveu. minutos. Ela escreveu um livro, velho. Falando, vai Ela falou, já que é eu, meu, vou mandar mesmo. Começa assim. Não, se for muito grande é Ademário. Não tem jeito. Vai lá. Começa assim. Era uma vez. Quando eu tinha 18, 16 anos. Brincadeira. Eu tenho duas amigas de trabalho que uma teve um problema e atribuiu a outra. E ficaram mais de 20 anos sem se falar. Uma tinha ódio, não admitia nem falar o nome. E a outra levava de boa, não tinha raiva. Aí a que tinha ódio aceitou Jesus, então sentiu desejo, vontade de se arrepender e perdoar. Hoje não parece, se falam, comem junto. Caiu o muro. Incrível como Deus age, convence o homem do pecado e faz se arrepender. Amém. Fogo pesado. Você está mais Solange? Cuidado, você está trabalhando, hein, Solange? O trabalho dela, irmão, é dança séria. O cara tem que ficar dando injeção, é um pulando assim. Ela entendeu? Ela trabalha em um hospital. Tem que estar injeção assim. Estou brincando, mas isso é verdade. E isso é interessante que a gente olha algo interessante. Por quê? Porque o perdão e o arrependimento, no sentido real da palavra, assim, se você for olhar, isso só tem um real significado, até mesmo na sua prática real, só é possível através do amor de Deus e da convivência com Deus. Porque quando a gente também faz essa ideia de metanoia, de você se voltar-se para Deus e você sai do caminho que você estava seguindo e volta para esse caminho que você saiu e agora você vai seguir com Deus, com Cristo, te mostra tudo que você tem que fazer. Essa coisa, isso é incrível, porque esse caminho é que te leva ao quê? Ao arrependimento, ao perdão, ao liberar perdão, ao amar as pessoas, mesmo as pessoas de 6 horas da manhã no ônibus que não tomaram banho. Aquele garçom que traz o pedido errado. Lembra aquele cara que traz o pedido errado? Você pediu de pizza, ele traz de queijo que não tem nada a ver. Você queria um negócio misto, você olha para ele e te perdoa, traga outro. E a vida também já é muito. Quando você fica vivendo com mágoa, né? É muito pesado. Você fica carregando mágoa, carregando. Mas o mundo nos ensina tudo ao contrário. Por isso que o mundo é você andar na contramão de Deus. Porque o mundo te ensina o quê? Como o Solange está dizendo da mulher, ela ficou com raiva por algo que aconteceu. Ficou 20 anos dizendo, rapaz, eu não vou perdoar ela não, porque eu não sou otário, né? Em Salvador tem muito disso, né? Eu não sou otário, ninguém vai passar por cima de ninguém. Comigo é assim, eu aprendi, comigo é assim, não sei o que, pisou na bola, pisou. Aí o mundo está ensinando você isso. Aí você chega para uma outra pessoa que é do mundo também, ela vai te apoiar nessa atitude. Cara, você tá certo, você é mesmo, ele que te feriu, agora você vai dar uma de abestalhada, né? Assim que as pessoas falam. Aí quando você vem para Deus, Deus fala, cara, não é assim. Cara, porque é aquilo, imagina, a gente tá vivendo num mundo corrompido, mal. Aí as pessoas, elas vivem uma ferindo as outras. E essas pessoas que se ferem, elas vão se tornando deformadas, tá vendo? Aí o cristão, ele tem que ser a pessoa que mantém a pureza da palavra, mantém o coração dele puro pela palavra de Deus. Ótimo, Ele mantém o coração dele puro pela palavra de Deus. Ele não deixa com que aquelas pessoas que estão deformadas pela maldade contamine ela. Não, ele é a pessoa que está ali liberando perdão, que está buscando o perdão, que ele vai errar, ele não é uma pessoa certa, 100% certa, ele vai errar, mas é a pessoa que está disposta a se arrepender toda vez que errar. Ele não vai manter aquela mentalidade de orgulho e não, ele vai ser a pessoa que vai se arrepender, ele vai buscar o perdão.
E um cristão que não vive nessa prática, ele está fora da Bíblia. Foi o que a gente conversou ontem na sala dos jovens sobre, o comentarista falava sobre isso, né? Um cara que vive um evangelho, que ele fala que confia em Deus, mas na hora da dificuldade ele se desespera e pede sua confiança em Deus, esse cara está vivendo fora da Bíblia, do que a Bíblia diz, porque se a Bíblia é o manual de conduta e de vida dele, logo ele não pode dizer dentro de uma igreja evangélica que não libera perdão e que não se arrepende das coisas que fez com o seu irmão, né? Mesmo ele sabendo que na cabeça dele a pessoa mereceu. A gente entende que tem pessoas na igreja que realmente são as malas mesmo, né? E às vezes precisa ouvir algumas coisas que você fala. Mas também você tem que entender que quando você fala esse tipo de coisa, você acaba também ferindo a mala lá, né? Que não deveria. E aí o cara fala, não, eu falei porque ela mereceu, ele mereceu e comigo é assim. Mas você tem que entender que o evangelho não se trata de como é que você acha, mas como Deus acha as coisas. E se Deus acha que não é dessa forma, não é. Né? Então você tem que chegar para a pessoa, como você está dizendo, cara, me perdoe, realmente. Uma coisa que você falou também ontem, que é uma coisa que eu fiquei pensando. Legal, peraí. Pode falar. Uma coisa que você falou que é a gente começar, ao invés de só ler a Bíblia e aquela ideia dela ser prática. E é o quê? Porque o mundo está cheio de ideias. Tem ismo para tudo que é lado. Hinduísmo, islamismo, e cheio de ideias. A pessoa pega a palavra de Deus, ela pega o cristianismo e acha que também é uma ideia bonita. Uma ideia bonita, o cristianismo, de paz, de amor, perdão. Ela gosta da ideia, acha bonito. Mas viver com Cristo, ser um seguidor de Cristo, já é você pegar o ensinamento de Cristo e você praticar. Você colocar em prática na sua vida. Perdão é você perdoar. Arrependimento é você se arrepender. Mudança de vida. O mundo é aqui e você está aqui, praticando a palavra de Deus. Todo dia, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. É você viver aquilo diariamente. Entendeu? Não, gerar vida. Gerando vida, né? E aquilo não pode ser como a gente falou, que aquilo não pode ser algo que você use, a Bíblia não pode ser usada como um amuleto, não tem, isso nunca vai dar certo, esse cristianismo. Então, quando eu estou passando por provação, eu vou para o Salmo 91. Aí eu vou lá vem aquele que habita, pode vir, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aí quando eu estou num momento de alegria, aí eu vou para um salmo. Aquilo não é assim. A vida prática do evangelho é você colocar a Bíblia dentro de você e você falar, cara, todos os dias eu preciso, Deus é soberano na minha vida todo dia, Deus é isso na minha vida, Deus é alegria todo dia, entendeu? Vamos lá, Tim, agora é a sua vez. No versículo... The Confucius, do you know the Confucius? Confúcio. Confucius. Yes. Actually, we learned it from our middle school, but at that time we don't understand each other. Eles aprendem desde a escola, mas naquela época eles não entendiam o significado. Ah, sim, pode falar. And I want to change the word and say, if some people with kind heart, Se as pessoas são not only to do himself, but also to do caridosas, all the people. não só com ele, mas com as outras pessoas. Se uma pessoa é caridosa, ela não vai ser só com ela, mas com todas as outras pessoas. Fogo, boa, muito bom. How do you pronounce in Chinese? It's a long word. Really? Yeah. Really? Ela em mandarim. In Chinese? Em Chinese. Vai falar, né? Okay. 夫人者，己欲立而立人，己欲达而达人。 Ah, agora eu entendi, agora faz sentido. Quando ela falou inglês não fazia sentido, agora que ela falou em mandarim, é que eu falo mais a força das palavras agora. É que eu falo mais mandarim do que inglês, aí eu sou... É que assim, More Mandarin than English. eu penso assim, I don't like this. isso que foi escrito para ser praticado em mandarim. Porque se o cara, ele, pô, sou caridoso, mas só por mim, aí ele ouve alguém falar, oxe, da hora, ele fala, não, foi mal, desculpa, eu sou caridoso com todo mundo. With myself,
Amém. E a gente vai falar sobre isso agora na nossa segunda, no segundo subtópico, no quarto geral e no segundo de hoje, que é arrependimento na sua prática. Ó, a Tim trouxe que deu, alavancou nossa segunda. Foi a transição. Foi a transição. Eu estava tudo marcado aqui com ela já, na transição de arrependimento na prática. Como é que a gente entende arrependimento na prática? Entende? Aí vem um pouquinho do que a Tim falou, sobre a ideia de que eu não posso ser bom só comigo, mas eu tenho que ser bom com as pessoas. Eu não posso amar só a mim, eu tenho que amar as pessoas. Eu não posso perdoar só a mim, eu tenho que perdoar as pessoas. Eu não posso me arrepender só das coisas que eu faço, que eu acho que é bom, mas eu não vou me arrepender do geral, né? Tem pessoas que só arrependem das coisas que ela... Não, aquilo eu não me arrependo porque aquilo eu acho que o Levi mereceu o que ele tinha, mas sim no arrependimento geral. Então, eu separei um texto que está em Mateus 3,18. Mateus 3,18. Mateus 3,18. Peraí. Oxi. Tava escrito, né? Fugiu agora, mas tava. Antes estava. Hã? Antes estava aí, Mateus 3,18. Só que agora saiu. Agora já saiu, foi. Não tem Mateus 3,18. Mateus até 17. Tô vendo aqui. Peraí. Tá parecendo um pessoal aí que meteu um Provérbios 34. Não, é 18 não, desculpa. Não é 18 não, é 8. Salmo 8. 150. Mateus 18? Mateus 3,8. 3:8. Produz, portanto, frutos dignos de arrependimento. Então aqui o que o texto está dizendo é em algo mais amplo, mais assim, de que a gente precisa, como é que fala? Eu usei esse texto, mas o texto no seu sentido original a gente entende que o que está dizendo é que a gente precisa produzir discípulos reais, discípulos saudáveis, discípulos onde realmente conheçam a palavra de Deus, onde realmente, como é que fala? Tem um compromisso com Deus. Então o texto principal é isso, mas não é isso, é sobre isso que eu quero falar também. Eu quero falar sobre a ideia de o arrependimento na sua prática mesmo, que produza frutos. Então eu vou usar. Vai falar? Quer falar? Só para falar os comentários que ainda são vamos lá. da parte 1, para finalizar e começar a 2. Tá. Tairinha falou: arrependimento gera comunhão entre o homem e Deus e também entre os irmãos. Boa, Tairinha. Boa mesmo. O irmão Jonas falou: é fácil andar com Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Jesus. Arrepender-se, como dito, é algo pessoal com reflexo para outras pessoas. Perdoar é ato pessoal com reflexo interior. Arrepender-se é ato de reflexo para outras pessoas. E perdoar é um ato de reflexo interior. Amém. É melhor se arrepender que ficar com peso na consciência. Amém. Tá. E a irmã Ana Rocha disse: é isso mesmo, presbítero Elber. Tentarmos pôr a Bíblia em prática todos os dias, nas nossas atitudes e em nossos pensamentos, sobre os outros nas nossas palavras. Não é fácil, nada mesmo, mas quando queremos muito, é possível. Boa. É isso aí. Quando queremos e também quando devemos. Irmã, que tem vezes que não é só no querer, é no dever mesmo, né? É como se... né? É boa, muito bom. Aparece o pastor Marcos do nada aqui. Aí a gente volta para a discussão de se é obrigatório ou se não é. Eu acho que não é. Aí começa. Graças a Deus que ele foi para o aeroporto. Deixa ele lá no aeroporto. Irmão, deixa ele lá. Acabou amanhã. Não sei, tivesse Manda mais uma. Todo sábado manda um missionário lá para buscar. Se estivesse aqui na hora do arrependimento involuntário. Não é voluntário. Aí o João estava ferrado. Vamos lá. Então a gente vai eu quero falar um pouco sobre
os frutos do arrependimento, assim, eu usei esse texto para falar muito, para a gente falar desses frutos dignos de arrependimento, ou seja, esses frutos do arrependimento. Por quê? Por isso que a ideia é arrependimento na sua prática, porque teoria é muito bom, né? A gente ama a teoria, a gente escreve um livro falando sobre teoria de arrependimento, que arrependimento é isso, que arrependimento é aquilo, eu acho aquilo, a gente conta a história dos outros, né? Mas e na nossa prática real, na nossa vida real? O que isso vai trazer de real para a nossa vida, sacou? Eu queria falar a respeito desse verso. Então vamos lá, você queria, né? Eu queria. Eu quero mais. Fala. Esse verso foi um verso que sempre não, mas por muito tempo gerou confusão em mim. Porque tem uma versão, essa que você leu, produza frutos dignos de arrependimento. Então, na minha cabeça, eu sempre ficava a pensar, qual é a lógica de eu ter uma atitude ou gerar um fruto que desse fruto eu tenho que me arrepender de ter gerado? Eu sempre pensei que era essa a interpretação. Tipo... Não entendi, fala de novo. É porque na minha cabeça era meio... que eu estava lendo uma parada aqui. Eu tinha entendido assim, que o texto estava dizendo, produza frutos que te façam se arrepender. Tipo assim, para eu fazer uma coisa, que depois de fazer essa coisa eu vou me arrepender. Estou dizendo, não tem sentido, não é possível, não pode ser isso. Só que sempre foi assim que eu lia e que as pessoas liam, pronto. Já hoje eu já entendo diferente, já entendo o contexto que eu acho que é o correto. E na versão, em outra versão, né, na versão nova tradução na linguagem de hoje, está escrito: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Foi. É tipo, o produzir frutos de arrependimento é tipo assim, você se arrependeu, agora mostre esse arrependimento. O fruto é o próprio arrependimento. Só que é é como você disse, uma coisa prática. É porque para você entender o texto, você tem que entender o contexto, né? Lê o 7 para você entender. Nessa própria versão. Pode ser. João Batista que tá pregando. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhadas de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, pois eu afirmo a vocês que até das pedras Deus pode fazer antecedência a Abraão. É isso que você entendeu. Foi o que você falou. Porque João está falando de saduceu, de fariseu, de pessoas que o fariseu... Qual é a ideia central que a gente tem de um fariseu? É o cara que fala e não vive. Não vive. Então João já joga ele, João já chega batendo no peito de todo mundo, né? Raça de víbora, não sei o que. Aí João olha para ele e fala: vocês precisam mostrar que realmente vocês estão arrependidos. Porque o que vocês... é o que eu falei antes. Falar é fôlego, todo mundo fala. Mas produzir esse arrependimento, na hora do vamos ver mesmo, você corre disso. Entendeu? É a ideia do perdão também. A gente pode falar, não, só não sei o quê. Mas na hora que a pessoa te machuca, que vai até você e fala, me perdoe, aí é a hora que você tem que mostrar que realmente você aprendeu aquilo. Que aquilo realmente está dando fruto. A gente falou disso no podcast passado, a respeito de arrependimento tem a ver com o quanto você muda. Né? Nesse caso específico dos fariseus, a leitura de João, do apóstolo João sobre eles é: vocês estão querendo se batizar porque vocês sabem que se vocês não tiverem batizado, você não vai cumprir uma ordenança. Então vocês estão querendo se cobrir, mas não se arrependeram do que vocês faziam. E aí João fala assim: quem vos ensinou, quem disse que vocês... Vai e se arrependa do que vocês vão fazer. Porque ficar só preso nessa ideia de que você é filho de Abraão, ser filho de Abraão sem mudar suas atitudes, não vai fazer nada. É porque na cabeça deles, pelo fato só da linhagem já era o suficiente, né? Ou seja, eu sou filho de Abraão, então eu estou bem, né? Inclusive no contexto atual,
Eu conheço perto de mim pessoas próximas a mim que têm essa... Que é filho de Abraão? Será que eu conheço um cara chamado Abraão? É quase... Então você conhece o próprio. Mas ele não é filho dele. Não, eu conheço pessoas que vivem sob essa ideia, só que não dizem sou filho de Abraão, dizem eu sou filho de Deus. Aí levam uma vida assim, Meia boca? Ou boca e meia? de maneira dissoluta, Boa. conhecem a verdade, sabem que tem um arrependimento para ser Tem que- aplicado ali, não aplicam, vivem dissolutamente, e o argumento é não, mas eu sou filho de Deus. E aí tem aquele argumento que a gente ouve e já falou várias vezes, não, Deus conhece meu coração. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que me feriram. E aí, E aí o tempo vai passando e a barriga vai levando o arrependimento para lá pra frente. Jogando a barriga para frente, né? sob o engano. Sob o engano. Só que aqui João já vai mais no peito, né? Só que aí a ideia que a gente fala da prática vem também nisso. Porque não adianta você jogar com a barriga se a prática... aí vem o que eu já falei antes, que gera discussão. A prática, ela não é uma opção. Praticar o arrependimento não é uma opção. É uma ordenança, é algo que está condicionado a uma vida com Deus. Né? Pois a Bíblia fala assim, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, você é mentiroso. Porque Deus é amor. Então, ou seja, é a ideia, é o controverso, né? Cara, eu sou filho de Deus, Deus, sou amigo de Deus desde a infância, mas eu não, essa prática de arrependimento eu não uso. Aí Deus fala, epa, não te conheço não. Tem um escritor que ele chama essa galera que é cristão até a página 3. É que tipo assim, eu sou, mas até aqui. Esse negócio também de perdoar todo mundo aí também não é bem assim. Deus também não é tão bom, né? Também não tem que ser todo mundo. Todo mundo. Quando a Bíblia fala todo mundo, não é todo mundo, Não é né? todo mundo. É o mundo inteiro, né? Ah. Não é aquele. É como. A gente vai nos dois extremos, né? O pleonasmo, né? Que as pessoas falam, né? As pessoas lêem a Bíblia e acham que, por exemplo, todo mundo vinha ver Salomão. A Bíblia está falando que é o mundo inteiro que ia lá ver, né? Era muita gente que ia ver, né? Aí a pessoa usa esse texto para falar a mesma coisa, não é todo mundo também, né? É alguns, Deus às vezes não deixa, não sei o quê. Mas aí a gente tem que entender que logo eu preciso praticar na real, naquilo todos os dias, todas as horas, e aí... Uma das coisas que eu acho interessante eu não concordo muito com o texto, com esse provérbio de Portugal, né, que desculpa não se pede, desculpa se evita. Não concordo muito não concordo no todo, mas algumas coisas, mas um provérbio faz algum sentido, porque faz o sentido o seguinte: o que o provérbio quer dizer, basicamente, antes de ferir alguém, tome consciência, dê uma freada, dê uma desacelerada e pense antes de fazer, né? Certo que os caras levam pro geral, porque o geral é o quê? Já que ele fez, eu não perdoo mais ele, porque ele não se pede no servir. Mas na sua essência, assim, se você tirar, a Bíblia diz que a gente tem que tirar, examinar tudo e reter o que é bom. Então você tem que reter o que é bom das coisas boas, né? Então, assim, o provérbio faz sentido, porque antes de a gente olhar para as pessoas e magoar ela, a gente tem que observar o quê? Não, na minha prática não é essa a minha conduta de agir. Eu entendo, eu percebi o que você quis dizer em relação a não concordar 100%, porque também dá uma margem de ignorância, né? De tipo assim, de eu ser arrogante ou ignorante, tipo assim, você não tem que me pedir desculpa, você tinha que ter evitado. Então agora não vou mais te perdoar. Mas eu também entendo o provérbio, porque imagina, uma vez uma professora minha de escola, ela disse, toda vez que você pede desculpas para alguém pelo mesmo erro, ou toda vez que você pede perdão a Deus pelo mesmo pecado, você está levando a pessoa àquela mesma dor, ou você está levando Jesus para a cruz
outra vez por aquilo. Imagina, eu feri você. Sei lá, peguei seu dinheiro, como você disse em umas aulas aí passadas. Aí você me perdoou. Oh, me perdoe. Aí eu vou lá e pego de novo seu dinheiro. Eu vou fazer você passar de novo pela mesma coisa. E eu não pensei, antes de fazer, que eu deveria evitar fazer para não te fazer passar por isso. No caso do pecado, obviamente que literalmente Jesus não vai na cruz de novo. Mas Jesus morreu pelos nossos pecados e para nos perdoar. E eu simplesmente estou abraçado com esse pecado aqui e não só fico nessa de perdoe, me perdoe e não mudo nada. Eu estou simplesmente invalidando o sacrifício de Cristo, porque invalidando entre aspas, tá? Eu não mudo, eu não sou transformado. Então, eu acho que o ditado quer dizer, antes de fazer, pense, porque isso gera uma consequência. Eu concordo com a ideia do... Como no ditado, eu entendo, não gosto no total, mas entendo uma parte boa. A mesma coisa da sua professora, eu não gosto no geral, mas tem a parte boa do que você está falando, porque também tem pessoas que, se a gente for levar na série, botar a professora no debate, aí tem que explicar para ela também que tem pessoas que tem dificuldade com algumas coisas, em algum tipo de pecado, algum vício, alguma coisa. Então isso aí já leva para um outro extremo, mas a gente não vai entrar nesse pormenor, senão a gente não acaba aqui, que eu estou olhando o relógio aqui, senão a gente não acaba. Mas a ideia também é boa, a ideia de você se conscientizar na sua vida prática de como viver. Vocês dois estão aqui, né? Dá um glória a Deus de vez em quando aí, irmão. Não é não? Dá um glória a Deus, dá um amém aí. Aí Estamos aprendendo. Entendeu? Só que na prática, ou seja, o que a gente precisa entender também aqui, que João está falando que, olha, a sua prática diária, a sua ideia diária não é o suficiente para vocês dizerem que você realmente confessa a Deus e está dizendo isso. Então, o que João está querendo dizer basicamente é assim, uma vida de arrependimento, uma vida ligada com Deus, ou até mesmo uma vida de escolha de se arrepender, tem que ser caminhada, ou tem que ser caminhando não, tem que ser acompanhada, essa vida tem que ser acompanhada na prática do arrependimento. Entendeu? Então você tem que praticar isso, você tem que resolver isso. Aí você tem que, se você quiser, como aí vem o ditado, se policiar é até melhor, porque você fala, cara, antes de fazer, você dá um passo para trás para enxergar, né? Eu já falei com vocês aqui sobre pregação, mas isso também serve com a vida, né? Pregação, tem hora que o pregador está pregando rápido, falando, até o professor, né, falando, e ele tem que dar um passo para trás para ele também se ouvir, porque às vezes ele não se ouve, né? Já viu algum professor que está falando e você fala, hã? Tipo você tentando defender o João. Tipo eu querendo defender João, depois você viu que eu parei e falei, não, preciso dar 5 passos para trás, porque... Aí, entendeu? Imagina se eu vou, né? E na prática do arrependimento é isso, é você às vezes também tá andando e ia falar assim, cara, eu também tem algumas coisas que eu sempre faço a mesma coisa e firo pessoas do mesmo jeito, né? Tem pessoas que ferem as pessoas até sempre, então você fala, não, vou parar com isso, vou deletar isso, vou tirar isso, aí é um arrependimento, né? Na sua prática, porque você se arrependeu de fazer algo diariamente com uma pessoa, de falar, cara, eu tô sempre, tipo, um exemplo, vamos dizer que você tem um amigo que sempre, todo mundo tem um amigo que ele tem uma dificuldade de raciocínio, né? E se você não tem esse amigo, Você tem? esse amigo é você. É verdade, é boa essa. E se você não tiver esse amigo, comece a se olhar no espelho que é você esse cara. Sabe aquele cara que você conta a piada e ele só vai rir 3 dias depois? Que aí você fala, Jesus, vou ter que chamar ele de menos inteligente? Sempre dessas pessoas assim, né? E às vezes sem querer... Nesse momento,
A pessoa que riu dessa piada que contaram 3 vezes. Not Ih, será que sou eu? person who is Entendeu? special. E às vezes a gente machuca, eu tô dando só um exemplo básico, né? A gente machuca essa pessoa, às vezes, quando tá andando, né? Que a gente tá conversando de algo, o cara fica perguntando toda hora a mesma coisa, aí a gente, no Brasil tinha muito isso, né? Andavam uns caras e não sei o que. Aí não tem hora que você se irrita, você fala, pô, cara, você é muito burro, ou muito não sei o que. E você sente, às vezes, na face da pessoa que ela se machucou com aquilo, que ele sentiu aquilo. Então são coisas que às vezes você entende isso e você o quê? Quando o cara fizer isso, você releva, você deleta aquela parte, né? A gente anda com as pessoas ali no grupo dos jovens, às vezes, que a pessoa vai fazer alguma coisa e a gente faz o que? Deleta algumas coisas, né, Levi? Que você fala, não vale a pena porque também o cara está num estágio de aprendizado, de vida, ou até mesmo de ficar maduro mesmo na sua vida, né, normal. Tem gente que demora para amadurecer, homem tem essa dificuldade às vezes, né? Com 30 anos o cara não amadureceu. E você entende isso e fala, você não precisa também toda hora ficar jogando na cara dele, cara, você precisa não sei o quê. Então você entende e fala assim, cara, de vez de eu machucar ele, eu deleto essa parte, porque eu não preciso ferir ele com isso, né? Para não gerar um constrangimento, eu me arrependo de realmente ficar ferindo aquela pessoa, né? É que aí também, eu acredito que já entra um outro princípio, que talvez a gente vai falar, que já é uma questão de sabedoria. Né? Aí vem A pessoa já tem que ter alcançado ali uma maturidade, uma sabedoria. E tem muito lance do... Qual é aquela palavra, Levi, que se colocar no lugar de outro? Empatia. Empatia também é. Amém? Foi um momento muito bom. Quem gostou, diga amém. 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 Who likes say amen? Gostou? Gostou? Very. Do you like very, very? Yeah. Sim. Boa. Deus abençoe a vida de vocês que estão em casa, da irmã Solange, da irmã Eliana, do irmão Milton, da Sueli, do Jonas, do Salatiel, meu amigo Salatiel, tô com saudade, cara. Depois a gente conversa melhor. Tem mais quem? A irmã Shirley e a irmã Dilma chegaram depois. A irmã mandaram Shirley, a irmã saudação. Dilma, Deus abençoe. Pronto, tem o pastor. Qual é o nome do pastor? O pastor Manuel, Deus abençoe sua Pronto. vida, Deus abençoe. Tem a galera lá de Salvador, Tairine, João, minha mãe. Tairine, a mãe do Marco, gostei muito de vocês estar aqui. O João também, quem é o João? João é irmão de Tairine. Também estava? Tá. Ele não falou, não? Ele falou, eu falei, na hora do Da Tairine? arrependimento voluntário. Aí ele voluntariamente entrou. é que a saudação dele, infelizmente, foi coberta por aquele. Eu fui em volta de dizer Mas que... ele tá. Ô João, pô, cara, a gente não te apresentou, mas é culpa do Marco. Mas Deus abençoe, no sábado que vem. Na verdade é culpa do João. Mas Deus abençoe sua vida. Foi um momento. Agradeço a presença de vocês, da nossa amiga Tim, que está aqui. Para vocês que entraram agora ou no meio do percurso, nós hoje temos uma visitante muito especial, é a Tim. Ela é nascida na China, nasceu na China, mas está morando na Inglaterra. Eu estou falando que esse podcast está ficando internacional, vocês não estão acreditando. Cada dia mais está ficando muito Falta internacional. só chegar na Oceania. Hã? Falta só chegar na Oceania. Já estamos nas Américas, na Europa, Na na Europa, África. na África já foi. Já na Ásia agora. Na Ásia. Falta só a Oceania. E de por todo mundo, eu falei pra você. Que Deus abençoe a vida de vocês e Só para não ficar. nas suas palavras. Tá parecendo aquele vou cantar um hino. Para não ficar nas minhas palavras, aqui, irmã Ana, capítulo 1, versículo 13. Ela escreveu: está mal nós fazemos isso. Para nós que pecamos e para quem é ofendido. Mas Jesus disse que devemos perdoar 70 vezes 7 se houver arrependimento. Amém. Ana Costa ou Ana Rocha. Ana Rocha. Deus abençoe, Ana. Tá certíssima. Eu pensei que ela falou, ela tá falando, não tá certo isso, e a gente acabar o podcast. E amanhã também nós temos o nosso culto lá na sede, lá em Lisboa, às 10 horas da manhã, na rua Sabino de Souza, número 19A. O nosso culto da família, não perca. Também a nossa transmissão pelo
pelo Facebook e pelo YouTube. E a transmissão também dos nossos podcasts todos os sábados pelo Facebook. Provavelmente já vou avisar, a semana que vem é dia 19. Infelizmente nós não vamos ter o nosso podcast a semana que vem, tá bom? Infelizmente que nós estamos de folga a semana que vem, porque a gente vai estar saindo com os jovens. Eu sou o líder dos jovens e tenho que estar não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, e também a gente não vai conseguir abrir isso aqui que eu vou estar lá, tá bom? Só no sábado que vem, mas nos outros sábados, mas se tiver também, a gente vai avisar durante a semana, tá bom? Beijinhos, Sueli. Sueli disse que teve a prima dela que esteve conosco, que é Cleidiane Agapito, dos Estados Unidos. Ai, nossa, a gente já chegou nas Américas, rapaz. Eu vou ter que aprender inglês porque eu vou ter que... Não tem jeito, eu tava vendo hoje que eu vou ter que aprender porque... É feio também, né? Daqui uns dias a gente vai estar com aquela intérprete de Libras. Vou ter que aprender Libras também. Uma janelinha de Libras e a legenda acontecendo simultaneamente ali, o closed caption. Em inglês, assim. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Vamos orar com a nossa irmã missionária Romilda, que também é minha mãe. Amém. Amém. Soberano e eterno Deus, Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te agradecermos por mais um dia de vitória, por esse estudo, meu Deus, que na noite deste dia, Pai, por este podcast. Pai, que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas sobre cada vida aqui presente, sobre cada família representada. Nos despegue em paz, nos leve em paz para os nossos lares, nos dando uma noite de paz na Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai Santo e querido, todos aqueles que puderam participar na noite deste dia e aqueles que estarão ouvindo, Pai. Depois que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor, e abra a porta da sabedoria, do conhecimento, entendimento e discernimento, Pai, que possamos a cada dia aprender com o Senhor, Pai, a perdoar também e nos arrepender a cada dia, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tchau, tchau. Bye.